Na sua visão, a igreja, no decorrer dos séculos e chegando hoje, ela está agindo corretamente, se envolvendo na política ou ficando alheia à política? A resposta não pode ser muito demorada, mas eu sei que ela é complexa. As perguntas são abrangentes, né? E as respostas são difíceis para se tentar mostrar alguns aspectos. Primeiro, você tem que olhar a história da igreja. O primeiro aspecto é você ver a história da igreja quando ela se envolve com o governo humano. Né? Nós temos que ter uma ideia: governo humano e igreja. Né? Esse não quer dizer a igreja, segundo os entendimentos de algumas denominações mais antigas, né? Mesmo, né? Vamos colocar os reformados, né? Os reformados não, mas os batistas e alguns outros, eles faziam a separação do Estado e igreja. No Brasil, nós temos um Estado laico e a igreja é separada. Então, aí, no Brasil, não há uma comunhão entre igreja, instituição, e Estado, instituição. Embora as pessoas que participem da igreja, eles fazem parte do Estado. Então, na ética, o cristão, ele tem sim que se envolver, no meu entendimento, né? Eticamente falando, é uma questão ética o cristão se envolver nos termos da direção do povo. Mas isso enquanto cristão, eticamente, moralmente. Por quê? O nosso Estado, de uma maneira ou de outra, ele tramita na cultura. Ele está dentro da cultura. E a nossa cultura, ela tem a questão moral, tem a questão. Então, não tem como o ser, o indivíduo, ele não participar disso. Então, quando fala assim, a igreja, enquanto instituição, ela não deve é, tomar um posicionamento político partidário ou participar e exigir cargos. Agora, enquanto cidadão, enquanto cada cidadão, enquanto parte da comunidade, sim, o cristão, ele deve e tem por obrigação participar, ou através da oração, votando, discutindo, participando da comunidade onde ele mora, buscando o bem comum, porque faz parte da vida cristã, da sociedade, o bem-estar do próximo. Então não tem como, se o próximo e o nosso bem-estar, o nosso dia a dia, ele é movido por esse sistema institucional que nós chamamos de Estado, e a nós é dado, o Estado faculta no Brasil, pelo menos, o direito de você participar. No caso aqui é um direito quase obrigatório, já que o voto é obrigatório, né? É um direito meio obrigado. Então, não tem por que o cristão não participar. Agora, quando você pega um CNPJ da igreja ou dessa instituição de fim filantrópico e usa isso como uma maneira de bancar um determinado posicionamento político ou pensamento, aí eu creio que o objetivo desse termo igreja, ele perdeu o foco, né? Ele perde o foco, porque a igreja, ela é um governo divino. O governante da igreja é o Espírito, é Cristo. Então, quando a igreja ela se vincula enquanto uma organização, ela se vincula diretamente ao Estado, a um governo humano, está fazendo uma aliança, um governo teocrático com um governo humano, um governo que é regido por Cristo, né? E nós somos representantes dele na face da terra enquanto embaixadores. E aí, quando eu reúno isso numa instituição e forço um apoio ou predisponho, eu creio assim que a igreja ela tem que o quê? Preparar os seus participantes a terem uma ética moral cristã, preocupada com o próximo, preocupada com o bem, com a justiça. Onde há injustiça, o cristão deve agir, nós não devemos nos calar diante da injustiça, nem com o mal. E nós devemos, mesmo que o mal tiver, nós não batalhamos, as nossas armas não são a carne e o sangue, são armas espirituais. Então nós temos todo aí, mas o envolvimento de uma instituição que se denomina igreja, que na verdade é uma associação, quando ela se vincula a um apoio irrestrito, fechado a um determinado homem para exercer um governo humano, ela está fugindo do seu princípio maior, que é a subserviência ao governo de Cristo, para interesses pessoais ou do grupo. Pastor, a palavra política ela tem um amplo entendimento, né? Ela tem uma abrangência enorme.
E eu acho, não sei, o senhor me corrige se eu estiver errado, mas a própria prática religiosa é uma maneira de se fazer política, política humana, política social, é uma maneira de se fazer política, né? O que eu acho que não deveria ser é o uso das igrejas, né, das entidades religiosas, como curral eleitoral, como forma de pressão coletiva para direcionar votos. E outra coisa que eu acho muito errado é que a igreja, com a sua finalidade, ela tem a finalidade de ter os seus púlpitos, né, para louvar a Deus, não para louvar políticos, né? Então, eu acho que a abertura para políticos diante de uma igreja, eu acho que não é correto em si. Eu acho que isso é uma questão individual de cada pessoa. O que o senhor tem a nos falar sobre isso? Então, Alvinho, esse é um pensamento bem próximo, ou igual ao meu, né? Eu penso de maneira muito próxima a você. O ser humano é um ser político, né? O pessoal tem o demérito da palavra política devido vamos colocar, o procedimento inadequado de algumas pessoas que exercem cargos eletivos, seja no executivo, seja no legislativo, ou mesmo cargo eletivo numa associação de bairro. As pessoas, eu sempre tenho falado com o meu neto, falava um dia, ele perguntando para mim, falou, vô, por que o senhor não fica rico? O senhor tem aí um monte de situação? Eu falei, porque os cargos que eu assumo, eu não são objetivo. Os cargos que a gente assume de presidência disso ou de alguma outra, é para servir o outro. Então, o cargo não é para o meu benefício, é para o benefício da comunidade. Eu não fui eleito, não cheguei a esse cargo para o interesse pessoal meu, e sim para o interesse da comunidade. Ele não foi eleito para trabalhar para si. Então, há um desvio. Mas isso, Alvinho, vem desde a queda, tá? Vem desde o início do pecado. Esse desvio do egoísmo, né? Que é a margem do pecado, é o egoísmo, a autopreocupação e não o amor ao próximo. Então, quando muitos líderes pretensos religiosos ou líderes religiosos usam desse grupo de pessoas que o seguem para obter interesses ou da própria comunidade, às vezes até, né, mas interesses que não estão vinculados ao evangelho, porque mesmo a nossa comunidade cristã, ela não tem que estar preocupada em construir um templo só. Ela tem que estar preocupada com o bem das pessoas que moram em torno do templo, e não do templo em si, e não daqueles que congregam ali, mas sim de toda a comunidade, né? Então a igreja, ela não tem, a igreja cristã, ela não tem como objetivo se salvar, e sim salvar o outro. Eu falo assim que a salvação do cristão é um grande erro. Ah, eu estou me salvando. Não. Nenhum de nós foi chamado para se salvar. Nós somos chamados para salvar o outro. Nós não fomos chamados para nos abençoarmos. Nós fomos chamados para abençoar o outro. Então, esse eu acho que é o grande questionamento da nossa fé com o mandato do Senhor, é que nós somos chamados a servir e não nos servirmos. Então, disso demanda, acho que, boa parte dos enganos da própria liderança, quando pega aquele grupo de pessoas que estão ali para atingir os seus objetivos, ou os objetivos somente daquele núcleo, ou daquela pequena, né, daquele grupo de pessoas que se congregam ali naquele momento, quando o resto do bairro tem problemas grandes de dificuldade. Ou o mundo inteiro. A igreja está para servir o mundo todo, e não uma exclusividade, uma parcela. Alguns vão citar algum texto bíblico, né? Primeiros domésticos da fé. Alguns vão citar isso, mas Cristo não ficou só nos domésticos da fé, né? Ele mandou, vai embora, se livra, vamos, né? Vai até o fim do mundo, não é somente para nós, né? Nós somos enviados para salvarmos e não nos salvarmos, para servirmos e não ser